Salve, salve, habitantes do planeta Terra, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E aí, voz? Tá com o microfone? Não tá? Hoje eu esqueci de colocar o microfone. Agora eu tô Aí ficou bagunçado porque não colocou o microfone. E aí, voz, como é que você tá, cara? Eu tô bom demais. Tá pouco calor, né, Eric? Tá joia. Hoje tá bom, viu? Hoje nós estamos aqui, você tá o bendito fruto, você sabe, né? Porque eu vou já apresentar as minhas convidadas, né? Normalmente, né? Você vai ficar caladinho de novo, não? Ah, eu vou, né? Você fica com medo do que? Da mulher que tá lá fora? Não. Ih, rapaz. Eu te falei, Lívia, até o idiota se passa por sábio quando fica calado. Sabedoria de Salomão. Mas, sim. gente, brincadeiras à parte, eu tô aqui com muita honra recebendo duas amigas minhas, né? Elineide Ferreira, que é a coordenadora da Casa Noeli dos Santos. Para você que talvez não tenha ouvido falar ainda, é uma entidade que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica. Ou seja, né, Elineide, a mulher sofre violência doméstica, não tem para onde ir, ela é acolhida nesse lar. Muitas vezes ali passa por curso de capacitação, a gente vai falar sobre isso, né? Enfim, e também, para quem não conhece, existe uma rede de enfrentamento, né? Que é composta aí por vários profissionais do direito, né? A Elineide, a Polícia Militar, a Polícia Civil. E do direito, hoje nós trouxemos a doutora Catiane Malta, ela que faz parte da rede de enfrentamento. Catiane e também é vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB? A Mulher Advogada. Então, meninas, sejam bem-vindas. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada, agradecer esse espaço e também dar as boas noites às pessoas, aos nossos telespectadores dessa noite. Olha só, a gente está no canal do YouTube, é o Falei Podcast, né? E esse trabalho que a gente está trazendo, assim, mais ou menos pioneiro, porque tem outros colegas fazendo aqui, né? Mas o objetivo principal do Falei é justamente trazer um debate, uma maneira um pouquinho mais light, sem muito aquela coisa engessada, às vezes de TV, ou, né, etc. Mas assim, fiquem à vontade, a casa é de vocês. Me conta como é que tá a sua vida, o que você anda fazendo, além dessa missão, porque eu te conheço desde 2011, a sua vida é lutar por essa causa feminina. Eu tento, né? Gravando vídeo, denunciando, falando, a gente consegue ser voz para algumas pessoas. Me conta como é que você tá. Eu tô bem, né? Claro, dentro do dia a dia, dentro do possível, mas também naquela correria de sempre, né? Porque atuar e estar à frente de um tema como esse, de uma instituição como a Casa Noeli dos Santos, não vou dizer para vocês que é fácil, é desgastante, é perigoso. Demais, né? Mas, assim, eu levo como uma missão de Deus, que Deus colocou na minha vida e que eu tento fazer sempre o melhor e dar o meu melhor de mim. E talvez por isso que Deus me abençoa e me protege todos esses anos, você sabe, são muitas histórias cabeludas, perigosas, medonhas que a gente já passou, mas tento me manter o mais firme possível, porque a gente sabe que são mulheres que estão muitas vezes em situações sozinhas, né, com seu agressor, e ela precisa da nossa força, né? Precisa desse nosso engajamento, desse nosso fortalecimento como mulheres, como sociedade, para poder tá fortalecendo essas mulheres. Então, eu posso dizer que sempre me sinto bem, porque eu sei que é algo que eu estou executando, que Deus colocou na minha vida e que eu gosto de fazer. Aprendi a gostar, né? Então, tudo aquilo que você faz dentro do que você gosta, você faz com muito mais amor, com muito mais paciência, não deu certo, refaz, né? Leveza, né? Leveza, te traz leveza. Então, muitas pessoas me perguntam como conduzir uma vida, uma rotina com leveza, se trabalhando com um tema como esse. Acho que talvez seja esse o segredo. Fazer o que eu gosto, e o que eu gosto é isso, tá ajudando essas mulheres, fortalecendo elas, né? E eu acredito que esse é o caminho. Tem uma coisa que eu nunca te perguntei, e veio assim de eu te perguntar agora. Como que foi isso, Elineide? Assim, você um dia acordou e falou assim, gente, preciso fazer alguma coisa. Ou aconteceu alguma coisa na tua vida. Vamos abrir uma casa. Nossa, gente, deu uma vontade danada agora de abrir uma casa para acolher mulheres. Como é que foi isso? Porque geralmente tem alguma associação. O meu caso é associação porque eu tive um lar onde isso era presente, né? E graças a Deus, ao bondoso Deus, Pai Eterno que está no céu,
consegui me casei muito bem, meu marido me respeita muito, então assim, hoje eu tento, com os vídeos, com os materiais que eu faço, com essa entrevista, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui, ajudar essas mulheres de alguma maneira a saírem dessa prisão, porque existe uma prisão psicológica, Sim. às vezes literal, né, porque o cárcere privado, como um dos últimos vídeos que eu gravei foi inclusive o resgate de uma dessas mulheres. Como que foi isso? Então, na realidade, por isso que eu falo que eu acho que foi um chamado de Deus mesmo, porque em 2010... 2011 foi quando eu te conheci, você já trabalhava? Isso, já trabalhava, que foi quando abriu a casa. Então, em 2010, que ainda era o Confúcio como prefeito da época, e o índice de violência contra as mulheres era muito alto aqui, como ainda é. Ainda é, infelizmente. Permanece. Só que agora a gente tem um pouco mais de suporte que a época. Então, ele, na época, tinha aquelas reuniões dos conselhos, de todas as secretarias, e que o reverendo da minha igreja, na época, da igreja anglicana, participava, que era o reverendo Hugo, sempre participava dessas reuniões, sempre era muito articulado. E aí foi feita uma reunião, né, o prefeito da época, Confúcio, fez uma reunião com todos os conselhos diante desse índice, porque as mulheres chegavam na delegacia, denunciavam, e não tinha para onde ir. E teve até vários casos da época que a mulher preferia dormir. Lembra o corró que tinha antes? Lembro. Aquela salinha feia, fedida, suja. Corró, para quem não sabe, gente, era aquele... Não dá nem para falar nem salinha, né? Parecia uma pocilga. Sabe onde os porcos ficam? Ali no fundo da antiga delegacia. Era chamado de corró. Isso. Então, algumas mulheres pediam para passar a noite naquele lugar para não ter que retornar para casa. Essa era a nossa realidade em 2010. E então o prefeito da época, né, preocupado com toda essa situação, e a gente sabe que o município não tem condições de arcar com uma instituição como essa e assim do nada abrir. Então ele motivou várias instituições religiosas, conselhos. Na verdade, tudo na administração pública, né, doutora, é mais engessado, é burocrático, né? Tudo. E aí nessa época, então, o reverendo Hugo estava presente, ele falou assim, não, nós não temos um trabalho social, então vamos tentar, né? Como igreja, tentar fazer a nossa parte. Aliás, parabéns, viu, para toda a igreja. Eu acho assim, vou abrir um parênteses, segura aí, não esquece o que eu ia falar, não vou esquecer, não. Sabe por quê? Porque já tem uma estrada, assim, em igrejas, como é o meu caso. E assim, eu sei separar muito bem, graças a Deus, o que é coisa de homem e o que é coisa de Deus. Onde a gente vê muitas vezes uma teologia da prosperidade, onde missão de Deus é o cara que tinha um Fusca ou andava a pé, hoje tem uma SW4. E isso, de fato, né, é a missão de Deus, né? Então, parabéns. É a prática do evangelho, até né? a omissão, né? Nossa, infelizmente, demais. tem muitos casos Isso de mesmo. igrejas que omitem os casos de violência doméstica e foi diferente, né? E Na já verdade, a gente chega nesse dado aí. E, na verdade, a questão do reverendo incentivou, né? Isso. Fazer isso. Então, com isso, a gente, sabe, louco, fala assim, vamos fazer. Vamos lá. Vamos Pensar lá. muito E não aí, eu era ministra leiga nessa época. E aí, o reverendo falou, olha, a gente vai ter que montar uma casa agora, né? E aí, toda a paróquia se mobilizou, a sociedade, né? Conseguimos o patrocínio de um tempo do aluguel da casa, conseguimos mobília alugada, que inclusive a gente ainda tem algumas mobílias dessa época, que a gente tem ao longo dos anos mudado, né? E, enfim, com toda essa loucura, conseguimos montar a casa, aí montamos toda a parte jurídica, né? Que é a associação, criação de CNPJ, toda essa burocracia que precisa. Então foi criada a Associação Anglicana Desmond Tutu, né, que é o Nobel da Paz, para quem muitas pessoas, mas por que esse nome é estranho? Muitas pessoas não sabem, né, mas... Eu também falava Desmond Tutu. Quando não chama o Tutu. Se o Desmond Tutu ouvir isso, que ele anda sendo chamado de Tutu. Então, ele foi feita então uma homenagem em vida para ele, né, Desmond Tutu, que é Nobel da Paz, e para a esposa de um bispo nosso, que na época tinha muito essa mobilização de garantir direito das mulheres nessa região aqui na nossa igreja, que é a Noeli dos Santos, que ainda é viva também, então foi 2 homenagens em vida, e aí a gente abriu a casa, né, com a cara e a coragem, e nessa cara e a coragem até a gente acho que não tinha muita
perspectiva que durasse muito, mas a necessidade fez com que a gente fosse buscar cada vez mais conhecimento, parceria. Eu nunca imaginei o que seria, como seria a complexidade do que é a violência contra as mulheres, inclusive... É uma coisa loucura que eu vou até falar com a doutora agora. Inclusive foi em uma das rodas da casa, uma das primeiras rodas da casa, que eu consegui identificar que a minha irmã, ela tinha sofrido brutalmente violência, que minha irmã, ela sofreu 7 facadas por conta do ex-marido, porque ele não aceitou a separação. Então, a partir desse dia, eu não tinha, quando eu comecei a trabalhar na casa, eu não tinha... Essa noção exata do que era violência doméstica. Não tinha. Porque, então, isso foi muito impactante pra mim. Desde aquele dia que eu consegui ver a minha irmã nessa situação que antes eu não via, eu falei, não, isso aqui é realmente pra mim, isso faz parte, entendeu? Então... Todas as vezes, e ela trabalhou uma época comigo na casa e ela motivou muitas outras mulheres, porque ela não morreu, graças a Deus, quase morreu. Ainda não tinha, né? não tinha ainda, na época que ela sofreu a violência, não tinha ainda a lei Maria da Penha, e então ele ficou impune, fugiu, tá até hoje como foragido, nunca foi preso. Mas eu levo, e ela sempre encorajou outras mulheres, não, se eu conseguir, vocês também conseguem. Então, assim... Alguma coisa boa saiu daí, né? Isso. E aí, nesse contexto que eu caí de paraquedas numa casa com um tema que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia como que era. E aos poucos fui aprendendo, lidar aqui, fui aprendendo fazer projetos, fui aprendendo buscar parceria, fui aprendendo como que é uma casa de como funciona, porque a gente começou do nada, a gente nem sabia como que teria que ser uma casa de apoio. Tipo assim, alguém que não sabia nada hoje é uma referência aqui. E aí, e assim foi, caiu literalmente de paraquedas na minha vida, no meu colo, assim, a Casa Noeli dos Santos, e aí está, realmente como referência, né? Graças a Deus deu certo, porque nesses 10 anos de Casa Noeli dos Santos a gente conseguiu, já pode-se dizer com certeza, muitas vidas, literalmente. Doutora Catiane, e você, como é que foi isso daí? Porque assim, né, eu sempre te vejo muito ali, nós fizemos um trabalho no início da pandemia, né? O nome de uma live que nós fizemos, Não Se Isole, né? Denuncie, que foi ali com boa parte da rede de enfrentamento. A gente estava com a promotora doutora Laíla, nós estávamos com representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, né? Da Patrulha Maria da Penha. Você também participou, a Inês participou e teve um resultado legal. Agora eu queria saber, como eu perguntei para a Inês, como que você veio parar nessa rede de enfrentamento, o que te motivou? Você me disse uma coisa que eu fiquei pensando naquela live lá. Pra quem não assistiu, viu, gente? Quem pensa que a violência doméstica só acontece em quem é baixa renda, tá redondamente enganado, né, doutora? Com certeza. Redondamente enganado. A realidade a violência... Primeiro, boa noite a todos os nossos telespectadores, todo mundo que está acompanhando. De antemão, já quero parabenizar você. Obrigada. De fato, a Ariquemes estava precisando, né, de um canal de comunicação moderno, Obrigada. Como esse, a gente não tinha aqui. E a gente vê nos grandes centros essa espécie essa forma de comunicação descontraída, porém de assuntos sérios, mas de uma maneira que consiga atingir o telespectador de uma maneira impactante e leve. Porque a gente tá cansado daqueles assuntos assim, dramáticos e de uma forma muito sensacionalista. Exato. Que é pouco didático. Pouco didático, que muitas vezes a gente encontra na televisão. Então a gente, realmente, o perfil do telespectador hoje, na minha opinião, é exatamente esse, de assistir as entrevistas, os conteúdos de uma maneira bastante confortável, né? Tá lá em casa, tá tranquilo, tá no celular e tá ouvindo um bate-papo, né? E eu mesmo gosto, porque quando a gente chega em casa a gente não quer mais ouvir aquela coisa assim, né? Metódica, ali, né? Exatamente. Então, de verdade, de coração, parabéns. Obrigada, estendo ali ao meu colega, a voz que clama além das câmeras. Parabéns. Na verdade, o mérito inicial é dele, que a gente não fala o nome dele, esqueci de falar aqui, tá, gente? Quase que eu falei. Tem uma regrinha, não pode falar o nome dele, porque a mulher dele... Mentira, gente, eu tô brincando, tá? Eu tô brincando, tá? Ela
É zoeira, Será que em algum momento eu já falei? É zoeira, pô, vai acreditar. Ixi, a galera. A pessoa mais doce que você vai conhecer é a esposa dele. Eu tô zoando, mas assim, é só pra gente colocar aqui um mistériozinho aqui no podcast, né? Mas aí o mérito, na verdade, Catiane, foi dele, que trocaram uma ideia, falou, putz, tô pensando em fazer um podcast e tal. Eu falei assim, aí passou. E aí, vamos. Aí ele falou assim, eu perguntei, e aí, tu vai fazer teu podcast? Ele, cara, eu tô num projeto agora, eu vou dar uma segurada. Eu falei assim, eu também deu vontade de fazer. Ele, então bora fazer o teu, bora. Aí fechou. Aí estamos aqui, inclusive, o espaço é todo dele, é tudo nosso. E maravilhoso. Tudo E nosso. o espaço super confortável. A gente chegou aqui até falou de todo o designer. Realmente, parabéns, Ari Kemes precisava. É E eu tudo sei, ideia dele, filho. e eu Não tem sei nada a ver com isso. Cara dele. Parabéns. E eu sei que vai crescer muito mais ainda, tenho Amém. certeza, porque Ari Kemes Sim, precisava disso. Agora, a respeito da temática, é muito verdade que não escolhe religião, não escolhe nenhum tipo de raça, não escolhe classe social, não. Nós atendemos ali no escritório. Um dos primeiros pontos, eu fiquei impactada com a questão de alguns casos específicos que eu atendi no meu escritório. Justamente isso, mulheres que... Acima de qualquer suspeita para ser uma vítima. Completamente, mulheres Se olhasse que pra tinham essa, condições... nunca na vida nem gritaram com ela. De jeito nenhum. Mulheres, assim, que na sociedade são mulheres até fortes, né? Aparência muito forte. Mulheres lindas, 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 lindas. E totalmente destroçadas pela violência doméstica. E quando eu digo a violência, pelas 5 espécies, né? Sim. Seja ela Vamos lembrar quais são. psicológica, moral, sexual, financeira ou física. Qualquer uma das 5 espécies. Na verdade, até que eu digo assim, a física é um momento, é uma vez, 2 vezes assim, é uma situação pá. A moral não. Que já vem, E a na psicológica não, ela é aquela que vai minando a força daquela mulher. Aquele mulherão que você vê, aquela pessoa forte que às vezes a sociedade enxerga, por dentro ela está sendo minada através da violência uma psicológica. Pessoa também, uma pessoa, tem gente que põe aquela máscara de pai e dentro de casa sofre. Eu vou levantar aqui uma interrogação. Sim. E vou dar um exemplo. Eu acho, nem acompanhei como é que está a evolução desse caso. É a deputada Joyce Hasselman, é deputada, né, federal? Tá, federal. Ela do nada me aparece toda quebrada, com a face, né, fraturada, contando uma história mirabolante. Que Bateu não sabe o que porta. aconteceu, acordou numa poça de sangue. E fica essa situação. A polícia, da última vez que eu vi a notícia, disse que ninguém entrou ou saiu do prédio onde fica o apartamento. Eu acho que a problemática maior é a vergonha. Isso, então existe isso, Catiane, existe isso de que você atendeu no seu escritório, porque, gente, repetindo, a Catiane ela é advogada, né? Então, atende muitas vezes esse caso, lógico que a gente não vai falar o nome de ninguém por ética profissional, Sim. mas você já se assustou de você chegar Demais. alguém ali e você falar assim, meu Deus, essa mulher... Não, demais. Demais, né, Nenê? Até lá na casa Demais. da Lidição, Demais, eu já gente. acolhi muitas mulheres, assim, não é só de renda baixa, não. Não, De e é uma nível situação que você assim... se deparar e você até ficar assim, puxa vida. Não, E o problema, eu acredito que é o medo da sociedade, do julgar da sociedade, porque essas mulheres, ela é como se elas devessem algo à sociedade, tá todo mundo, os holofotes estão nelas. Então, como é que elas vão se apresentar na sociedade de maneira enfraquecida? E aí que tá o problema. Porque aí, quando você pensa que é mais fácil eu guardar isso pra mim, o agressor se aproveita disso. Ele se fortalece. E se fortalece, exatamente. Então, a gente encontra esse problema muito grande. E quando eu me deparei com essa situação dessas mulheres, né, de todas as classes sociais, e com situações cada vez piores, assim, e pequenas até, no sentido de que elas... Detalhes pequenos, por exemplo, teve uma situação que uma senhora, ela chegou pra mim e falou, não, doutora, ele nunca me bateu, ele só me empurrou. Só. Então eu comecei a ir juntando essas informações, daqui a pouco vinha outra. Não, doutor, olha, ele já me deu isso, me deu aquilo. Eu falei, tá, mas o regime de bens de vocês é comunhão parcial. Ou seja, é tudo dos dois, que foi adquirido na constância do matrimônio. Vocês estão
Ele, não, doutora, mas ele que tá trabalhando, ele fala pra mim todo dia que o dinheiro é meu. Eu falei, não é assim que funciona. Então eu senti a necessidade de explicar, não, porque daí eu tirava 2, 3 horas pra explicar pra ela ficava assim, De cara com os ela direitos não do pé. acreditava, ela Não ficou falava, passada, assim. isso, doutora. Aí o que eu fazia? Eu chamava o homem. Uhum. Não, doutora, eu dei moto pra ela, eu dei isso pra ela. Eu falei, você não deu? Você não deu, não? Isso é dela. Ah, doutora, é dela. Não, doutora. Eu até comentei com você já, porque o que a gente faz? A gente jamais pode expor a pessoa. Aham. Mas o fato que aconteceu é Sim, porque importante pode estar que outras acontecendo com alguém, pessoas tá? saibam. Agora eu vim e falou, meu Deus, isso tá acontecendo comigo. Já Exatamente. chegou uma cliente no meu escritório e falou assim, o homem, no caso o agressor, que eu sempre chamo, né, pra tentar dar a oportunidade de resolver aquela situação ali, que no caso seria pra divórcio, essas coisas. Uhum. E ele chegou pra mim e falou, não, doutora, nunca teve agressão. Uma vez que eu corrigi ela. Corrigiu. Aff, Então Maria. você precisa explicar a situação pra ele, que não é assim que funciona, não é dessa forma que hoje a nossa sociedade, o que é a Lei Maria da Penha, não conhece. Então, às vezes, a gente fala na internet, fala na televisão, o que é a Lei Maria da Penha, e a gente acha assim, poxa, é enfadonho. Todo mundo já sabe. Não sabe. As mulheres da casa, quando chegam Não na casa sabe, também, não não sabem. sabe. Isso, estupro dentro de casamento. Por exemplo, não quero fazer sexo. Não quero fazer sexo, não Forçar. quer. Gente, quantas mulheres fazem sexo sem vontade só pro cara não parar de perturbar? Filho, lá em casa tem esse negócio, não, o cara sabe, ele sempre participa. Lá em casa não tem esse negócio, quem manda nessa coisa sou eu. Isso. Mas assim, eu tô rindo de uma coisa que parece, mas é verdade, gente. É a realidade de muitas mulheres. E isso não é só de fazer o sexo assim, da pessoa, vou fazer sexo pra ele me deixar em paz. Mas acontece também dos casos em que o cara realmente faz a penetração forçada na esposa. Sim. E é estupro, não é porque é mulher que É não estupro, é estupro. Não é porque é o casamento que... E isso, muitas pessoas não sabem. Então, o conhecimento, e assim, desde sempre, aí respondendo a sua pergunta agora de uma forma um pouco mais objetiva, desde sempre, desde que eu era assim, colegial, eu sempre comprei briga das pessoas. Isso eu já até comentei com você, eu sempre comprei briga das pessoas. A minha mãe sempre era chamada, porque eu tinha encrencado. Quando chegava lá, a briga não era minha. Aí você virou advogado pra brigar no argumento. Exatamente. Então, eu sempre Boa falava, vontade. gente, eu me lembro de situações que a escola fechava e falava, não, ninguém vai sair. Eu gritava, isso é cárcere privado, isso não é escola. Então, eu já ficava muito agoniada com as pessoas que não tinham voz. Entendi. Porque eu acho importante a voz. Por isso que eu admiro o trabalho da Elineide, admiro o seu trabalho de falar, né? Eu sempre faço questão de ver os seus vídeos que você fala sobre questões de mulheres, violência e tudo mais. Por quê? Porque você é uma voz. Nós somos uma voz para aquelas que não têm voz. Porque às vezes não sabem sequer expressar. Exato. Então Não elas não sabem têm sequer. força para expressar. Elas não conseguem. Então isso é importante. Então na hora que eu... E aí foi assim, quando eu falei para minha mãe e para meus pais que eu queria fazer direito, eles já... Eu sei, Fica. Se você nasceu advogada. Você quer... Eu sei disso. Então... É só formalizar E aqui. depois, eu sempre pensei nisso. Quando eu vejo alguma situação, seja em qualquer lugar. Essa semana mesmo, me veio na cabeça agora, essa semana mesmo eu tava passando num lugar, tinha uma criança, uma mãe com umas 4 crianças sentadas no chão e meio enfraquecida e batendo na porta. Eu falei, gente, será que esse pessoal tá pedindo comida ou qualquer coisa assim? Eu parei o carro, aí eu perguntei, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Aí a mulher, não, tá tudo bem, meu filho que tá dormindo. Aí eu, meu Deus, bebê, quer que eu buzine? Eu vou te ajudar buzinando. Porque eu podia fazer a buzinar, fiquei buzinando até o filho acordar. O filho acordou, abriu a porta lá da casa. Aí ela, obrigada. Eu falei, por quê? Porque eu acredito que o que eu posso fazer, se é a minha voz, se é buzinar, se é falar, se é interpor um mandado de segurança, seja o que for, eu vou fazer. E no caso da mulher, é isso, é falar, Precisa expor, falar, precisa pedir entendeu? ajuda pra alguém, né? É falar sobre os direitos delas. Então, assim que eu comecei a falando. E aí a Elineide, que foi assim, uma pessoa assim, que eu já quero de antemão aqui em rede nacional e Internacional, porque nós estamos na internet, minha e filha. internacional, agradecer a Elineide, que legalmente. sempre abriu as portas pra mim. E eu sou signo de câncer, eu sou extremamente emotiva. Eu sou... Ei, cadê o guardanapo? Então, Poxa, mas falei. é verdade.
verdade. Então, Toda vez a mulher vai então chorar. eu quero de verdade te agradecer por bonitinho. tudo que você fez por mim, todo o caminho, todas as oportunidades que você me abriu pra fazer palestras, desde sempre que eu me conheço aqui em Ariquemes. Me Ariquemes. colocando em situação Ai, meu constrangedora. Deus. Ai, gente, peraí, não tem como dar verdade. pausa, não. Peraí, para. Mas é sério, ela sempre me convidando pra poder Tratar dos assuntos. tratar né, dos trazer. assuntos, poder dar essa informação para as mulheres, não só para as mulheres, também eu me lembro de conferência de idosos, tudo que tinha a respeito de ajuda nos direitos das pessoas, que ela podia me convidar, ela me convidava e eu, com o maior prazer, sempre fui. E agradecer por todo esse espaço que você me deu desde sempre. Se tornou outra referência também no enfrentamento, doutora Catiane. Parabéns. Elineide, eu nunca vou esquecer a primeira história que você me contou em 2011. Eu era, na época, produtora da Rede TV. E a Elineide foi convidada no começo do projeto, juntamente com o reverendo Hugo, ele foi junto, para falar sobre a Casa Noeli. À época, como ela ainda estava sendo instalada, vamos dizer assim, oficializada, não podia receber recurso público, basicamente a casa vivia de doações. E eu me lembro que você foi, olha só como é que marcou, tá vendo? Só 10 anos, tá bom, aqui não tem Alzheimer não, em nome de Jesus. Aí eu me lembro que você me contou uma história, e eu queria que você contasse essa história. Poxa, Lívia, é uma história forte, mas eu recordo bem que o agressor também era uma pessoa que as pessoas se assustaram, que foi um fato de um cara que manteve uma mulher em cárcere. Essa mulher chegou a ter neném no cárcere. Conta pra gente essa história. Esse foi um caso, assim, um dos casos bem impactantes, né, pra gente. Tem vários, mas sempre tem aqueles que te toca mais, né? Esse caso aconteceu aqui em Ariquemes, quando a gente conta, as pessoas, nossa, mas aqui sempre acha que é aqueles casos lá de São Paulo ou de fora do país, mas não, aconteceu aqui em Ariquemes. Um caso de uma moça que ela ficou em cárcere privado por 1 ano. Inclusive, logo no início do cárcere, ela descobriu que estava grávida. E toda a gestação dela, ela passou dentro do cárcere privado, teve bebê dentro de casa. Pariu em casa, pariu. E era Que tristeza, quanta tristeza deve ser. Era a casa era um cômodo muito pequeno. E o quarto mesmo era um cômodo que mal dava a cama, mal cabia cama, uma cama de casal, daquelas box. E a criança, os vizinhos desconfiaram e denunciaram, que foi por conta que os vizinhos denunciaram, é bom se refrisar isso, a importância dos vizinhos e da sociedade em meter a colher sim. É importante. E aí denunciaram, e quando a polícia foi lá, arrombou a casa, ele não estava, mas a mulher estava, o bebê já tinha, Foi mais tempo, eu me lembro que a criança, você falou que ela não falava. Não falava e não andava, porque não tinha espaço para a criança se locomover ali. Então a criança, ela tinha já um ano. Isso, já. Falou, acho que foi uns 2 anos e pouco esse cárcere, não foi? Isso, o cárcere foi uns 2 anos, mais ou menos. Isso mesmo, é porque já tem, a gente bastante vai tempo. lembrando. Esse caso ela me contou há 10 anos atrás. Isso, e aí o bebê não andava, não falava, por conta era debilitado mesmo. Ela tinha alimentação muito pouca que ele dava para ela se alimentava uma vez por dia só. E trabalhava durante o dia, né? Isso, saía, deixava ela trancada, e tinha vezes que voltava, tinha vezes que não. E aqui no apoio social não, no 25 de dezembro era a casa. Ariquemes. Aqui em Ariquemes. Então, assim... Foi preso? Foi preso. Qual que era a profissão dele, assim, só pra gente... Professor. Tá vendo? Pode ser literalmente qualquer pessoa. Era professor. É impressionante o número de psicopatas. A gente não conseguimos ainda trazer uma psicóloga aqui, mas nós vamos trazer uma psicóloga. Esses dias eu já fico procurando, né, no Facebook. Vocês viram uma enquete que eu coloquei lá? Eu quero uma psicóloga especialista em como é que fala? Quando a pessoa tem uma dependência emocional, não era talvez afetiva, o caso, né, dessa vítima, a dependência afetiva, né? Porque existe uma... Olha, eu não consigo... Eu fico revoltada. Só de lembrar eu fico revoltada. É impressionante o número de mulheres que julgam as mulheres vítimas de violência doméstica. É incrível. Quando você coloca um caso de uma mulher vítima de violência doméstica que vem a público, que a maioria não vem, e eu já vi isso em comentários nos vídeos que eu gravei,
tá? Parentes do agressor, principalmente, mulheres parentes de agressores que vão lá. Isso é quando você pode olhar meus vídeos lá, gente. Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, mas comentou em público, quis pôr a cara. Então, minha filha, o problema é seu. A falta de empatia é aquela história assim: apanhava e não separou. Gosta de apanhar. Gente, pelo amor de Deus. É fácil não dizer, existe. né? Ninguém tá calçando meu sapato, ninguém sabe onde é que aperta. Existem vários fatores, e aqui eu vou correr o risco, como eu disse, eu não pude trazer, até porque o nosso espaço é pequeno, pandemia, a gente está respeitando no máximo 2 convidados, mas nós vamos trazer uma especialista aqui, eu até prefiro que seja mulher. O pessoal teve um psicólogo, um menino, que é muito conhecido em Ariquemes, que ele me chamou no Message Líbia, eu tô à disposição, eu falei, amigo, eu agradeço, mas por causa do conflito de gênero, eu vou te levar num outro assunto. Quando a gente for falar sobre violência sexual com adolescente, tudo mais, que ele trabalha muito nessa área, aí eu trago você. E é justamente isso, o nível de trauma que você gera numa pessoa, de síndrome, inclusive aquela síndrome de Estocolmo, né, que fala que quando a vítima se apaixona pelo seu agressor, é um universo tão grande que não dá pra explicar. Aí você disse que esse cara, por exemplo, esse cara é professor, olha o nível de psicopatia. Os agressores, eu falo sempre, o agressor sexual, o agressor, o cara que bate na mulher, são pessoas que às vezes frequentam a sua casa, você não sabe. Sim. Vou falar um negócio pra vocês, tá? A minha casa, esses dias o pastor Cláudio Duarte viralizou um videozinho dele falando sobre isso. Não leve qualquer pessoa na sua casa. Eu não levo qualquer pessoa na minha casa. A pessoa que vai na minha casa, ela pode saber que eu considero muito. Principalmente se eu chamar pra comer na minha casa. Viu o dia que eu te contei pra passar na minha casa? Está sagrada a casa da gente. Porque isso, gente, eu fiquei neurótica no jornalismo, tá? Porque eu vi isso demais acontecer. Né? Então, quer dizer, e aí ele foi preso, você sabe qual foi da sentença dele ou não? Não, depois eu não fiquei sabendo. Na realidade, eu procuro não ficar depois esmiuçando. Você não aguenta também, né? Eu falo pra você uma heroína, tá, minha filha? Porque eu prefiro não. Misericórdia. Então, alguns eu fico sabendo que até mesmo depois de audiência acaba ficando sabendo, ou muitos dos processos eu sou testemunha. Então, automático. Amiga, você precisa de proteção divina mesmo. Misericórdia. Porque Líbia E a não tem moça, o que aconteceu com ela depois? Ela foi embora, isso eu lembro que ela foi embora, acho que pro Paraná, na época, mas não Tinha tive mais família pra pra lá. Não tive Que mais bom, contato. conseguiu sair de pé do agressor e a criança também. Conseguiu, então é um Mais daqueles... uma vida salva, né? Graças a Deus. Hoje, assim, doutora, você me falava sobre, e eu gosto muito de falar sobre isso, pra dizer assim, gente, cuidado pra ter um louco do seu lado. Com certeza. Dos casos que você atendeu também, que você me disse que já teve gente que você se surpreendeu, dizer, meu Deus, não acredito que esse cara baixa nessa mulher. Me dê profissões, assim, por exemplo. Todas as profissões que você imaginar. Todas as profissões. Pode citar uma que eu vou falar se teve ou não. Qualquer uma. Médico, Já. advogado, Sim. juiz. Ainda Juiz, não? eu não atendi. Eu já. Com uma situação de Já? juiz. Mas, como ele está falando, não tem isso. Não tem questão de profissão. As pessoas, assim, e pessoas que estão inseridas dentro do contexto político. Isso Pessoas bastante, que estão, né? muitas E pessoas outra que coisa estão inseridas, que a gente tá lá aplaudindo, o trabalho tá ótimo, o trabalho tá lindo, mas Tá ali dentro, a mulher, muitas vezes até a mulher pode estar do lado, Pastor. calada, pastores, presbíteros, vários. É bom a Meu gente pai frisar do céu. quanto a essa questão também, que a Catiane já falou sobre essa questão financeira, mas os casos que o poder aquisitivo é maior é mais difícil de a gente conduzir, e os casos que envolvem religião é pior ainda. Eu ia perguntar agora, porque assim, deixa eu contar um negócio pra vocês, vou contar. Quem me conhece, quem é meu amigo e quem de alguns anos, vai saber quem é. Mas eu não vou falar não, né? Porque a gente não tá querendo ser processado, por mais que eu tenha amigos advogados, né, doutora Caixinha? Melhor falar. Eu tive um pastor que tinha um poder de persuasão na retórica muito grande. Falava muito bem. Pregava muito bem. E era muito querido na comunidade em que eu congregava, uma igreja evangélica, tá? Só vou chegar até aí. Pentecostal. Tá bom, só até aí. No setor brasileiro. Resumo da ópera. Corta, tem como O que acontece, gente? Não, o que eu vou falar aqui é uma realidade que as pessoas acham que não acontece. Sim. E eu me sinto muito mal porque nessa época eu não dei credibilidade para a vítima. O que acontece?
Ele chegou nessa comunidade, começou a fazer um trabalho, um negócio muito bacana, envolveu todo mundo, era muito envolvente. Isso é uma característica, vamos de novo falar da necessidade de psicólogo aqui neste programa, do psicopata, porque é um cara que as pessoas têm assim na mente que o psicopata ele é só aquele que mata. Não. Grosso, né? Sem Ao paciência. contrário, o psicopata é muito sedutor, né? É. E ele seduziu muito ali a comunidade e estava fazendo um trabalho bacana, eu muito emocionada, sempre muito, né? Eu sei que passado um ano, começaram umas conversas no bairro, que era um bairro pequeno, e eu não morava neste bairro, mas ia para esse bairro congregar. Começavam umas conversas assim, o seu pastor bate na mulher dele. E falavam para mim, falavam para outros, falavam pra mim, gente, todas as vezes que essa conversa fervia, assim, ela chegava num nível, né? Que a igreja começava a cobrar, aí eles diziam assim, não, mas isso é levante do diabo, estão querendo atingir meu ministério. Exatamente. Meu ministério, tal. E o tempo provou, né? Até porque essa pessoa hoje responde um processo por tentativa de estupro de uma fiel. Então, assim, a lei tá aí, diz que ninguém vai ser, como é que é? Ninguém vai ser condenado. Como é que é, doutor? Me ajude aí, pelo amor de Deus. O que você quer dizer? Que o cara sem lei anterior que define. Não, essa é do crime, né? Definição de crime. Mas assim, a pessoa tem direito de defesa, contraditório e tudo mais. Ou seja, até que transite em julgado, ele não é culpado. Exato. É isso? Pronto. Achei aqui o caminho da aula de direito que eu faltei. E ele responde esse processo. Ainda está em trâmite esse processo. Porque sabe, quando é aquele monte de coisa, e hoje eu olho para trás e eu penso, puxa vida, como que eu não vi aquela mulher ali, silenciosa, calada e pedindo socorro? E as pessoas de fora da comunidade falavam, não, eu já vi ele agredir e tudo mais. E nas igrejas tem um outro problema, eu vou falar com a Elineide sobre isso, que às vezes o pastor não agride, mas ele aconselha o tal do perdão. E orar mais. Orar mais e não denunciar, não é isso, Elineide? Uhum. Inclusive, Líbia, a casa, quando a mulher chega, a gente faz um preenchimento de uma ficha com vários dados, né? E dentro desses dados tem algumas perguntas para dados estatísticos mesmo. E dentre elas é se a mulher tem alguma denominação religiosa, alguma religião, né? Se ela é praticante de alguma religião ou se acredita, não sei, alguma coisa assim. E olha, desses 10 anos a gente fez o levantamento de fichas agora esses dias para jogar para o site, né, que a casa está lançando o site da casa. Qual que é o site da casa? www.casanolidosanto.org. E aí só teve, desses 10 anos, 2 casos que as mulheres não se identificavam com nenhuma religião, não era praticante, não era frequentante, nada disso. Todas as demais tinham uma religião. E a maioria delas era pentecostais. E os casos mais gritantes e difíceis de a gente conduzir é esse, sabe por quê? Porque quando a gente pergunta, mas e aí, você é frequentante dessa igreja? Você procurou o seu pastor, sua liderança religiosa para falar dessa situação que você vivenciava? Sim, procurei e ela me disse por diversas vezes que eu estava orando pouco, que eu precisava de um pouco mais de dobrar dos joelhos e orar a Deus e pedir a Deus, que era uma aprovação, que eu precisava relevar porque o meu marido era o provedor da família. Deixa eu dar um recado aqui para os pastores que dão assim, deixa eu falar para vocês, pastores que dão esse tipo de conselho. Infelizmente, não existe lei hoje para, se eu estiver errado, me corrija, doutora, para responsabilizá-lo aqui na lei da terra por isso. Mas, conhecendo a palavra de Deus como eu conheço, quero lhe informar, se a senhora não sabe, vocês estão sendo coniventes com a violência que essa pessoa está sofrendo. Por não acolher, por incentivar o silêncio, e o seu lugarzinho no inferno está bem garantido, se você não se arrepender do seu pecado. A igreja tem um papel social extremamente importante. É verdade. E muitas vezes a vítima só vai ter coragem de falar com o seu líder espiritual sobre o que está acontecendo. E aí o senhor e a senhora me prestam um papel desse? E olha, como rede, Líbia, a gente já fez algumas ações em algumas igrejas e a gente já ouviu de algumas lideranças dizerem, não, na minha igreja isso não acontece. Mas eu provo que acontece. Eu provo. Dentro das fichas das mulheres, onde lá está escrito o nome da igreja. Porque na verdade eles não querem escândalo na igreja, então é mais fácil
É mais fácil eu omitir, eu esconder o que está acontecendo, né? Do que eu mostrar a ferida e deixar a igreja vulnerável. Dizer que, olha, é fulano da igreja vai de tal. Manchar a imagem vai da manchar igreja. a imagem da igreja, exatamente. O que é um absurdo, porque assim, infelizmente, realmente nós não temos, né, uma legislação específica que vai penalizar por essa conveniência. Ali. Exatamente. A gente porque tá falando ele pastores, mas é líder geral. espiritual. Isso. Agora, a situação de ver uma situação de violência doméstica e não agir é mais ou menos aquela situação do vizinho que não age, né? Hoje, especificamente, eu não consigo penalizar ele, mas analisando o caso concreto, eu posso aí verificar uma omissão de socorro, por exemplo. Exato. Né? Então, a depender do caso concreto, a gente sempre coloca assim porque é mais difícil, porque existe não é... precedente isso aí? Existe algum caso? Muito difícil, Líbia, muito difícil. Que é provar, difícil. Né, doutora, que é exatamente, porque teria que ter alguém para denunciar, para observar aquela situação ali, até denunciar, talvez, né? Mas assim, eu acho que o caminho... Eu até recebi recentemente um convite para fazer uma palestra em uma igreja, e eu achei assim, a primeira coisa que eu falei foi parabenizar. Eu parabenizei e eu falei, olha... Por favor, fala o nome dessa igreja Adventista, aí agora. igreja Adventista, eu recebi... Igreja que eu congrego. Eu recebi um convite para palestrar, acho que no próximo dia 28. Parabéns, e eu achei assim, a primeira coisa que eu falei parabéns pela iniciativa de vocês, Isso porque mesmo. a gente sabe que muitas igrejas não fazem isso e eles estão montando uma espécie de acolhimento. É que a igreja adventista ela tem no calendário das... Falo porque eu sou membro da igreja. Tá, gente, eu sou um pouquinho fora da casinha, eu sei, mas isso aí é a minha coisa com Deus, tá? Não tem nada a ver com a igreja, é outra coisa. Ela tem no calendário ordinário o Quebrando o Silêncio, né? Que traz temáticas justamente sobre essas violências, né? A violência sexual contra a criança, adolescente, Sim, a violência contra a mulher. Bacana, então assim, isso realmente é fomentado. Não quer dizer que não exista, tá, gente, dentro da igreja. Existe, mas é onde tem gente tem problema. É importante uma igreja que se preocupe em falar sobre isso. Educar. Porque é falando sobre isso que você abre para as pessoas pensarem assim, você é humano, você pode errar, mas o importante aqui é você tentar reparar, é tentar mudar, porque senão não tem como ter um reparo, ter mudança, se não fizer nada de diferente. E tem erros, né, meus senhores, que você precisa enfrentar a lei aqui da terra também. Exatamente. Não tem essa de, ai, Deus me perdoa. Não, queridão, você tem coisa que você vai responder aqui e vai responder. E tem uma coisa, Líbia, que eu acho que as lideranças, e eu falo como uma liderança religiosa, porque eu sou reverenda da igreja anglicana, e as lideranças religiosas precisam entender de que quando se trata de violência contra a mulher, abuso sexual de crianças e adolescentes, tem até onde a liderança pode ir. A partir dali, ela precisa incentivar, buscar as autoridades cabíveis, que é denunciar, é a polícia, processar tudo isso. Por quê? É que nem você falou, tem as questões da lei de Deus e tem as questões da lei do homem. Isso já ultrapassou Exatamente. até A função ali. deles ali. Então, eu acho que as igrejas precisam incentivar cada vez mais a capacitar suas lideranças, ou seja... Eu recebi uma denúncia de um caso de abuso, de violência contra a mulher. O que eu posso fazer? Eu vou acolher pastoralmente, vou orar, vou fortalecer essa mulher, mas eu vou também incentivar ela a denunciar. E na delegacia, precisa ir na delegacia? Vamos junto, pega a mão dessa mulher. Informar qual é o direito dela. Muitas vezes eles tapam os ouvidos da mulher. Isso. Tem algumas religiões aqui que nós temos uma dificuldade muito grande, eu digo, em questão de audiência, em questão de trabalho, porque muitas vezes eles são utilizados como testemunhas no processo e só beneficiam o homem. E aí a gente chega lá na frente, é uma situação que a mulher vivia uma situação, considerava a pessoa como aconselhador, né, como uma pessoa que, não, esse aí vai falar a verdade, vai ser... Porque, em regra, a testemunha no processo não é para ser de um lado nem para o outro. É a testemunha do processo. É para ela falar a verdade, para auxiliar na administração da justiça. Só que chega lá, ela inventa tudo em benefício do homem. Então, assim, a gente tem dificuldades muito grandes em relação a isso. Então, é um gargalo que a gente tem em relação às igrejas. Não são todas, né, como eu disse. Mas é uma dificuldade que a gente tem e que precisa ser mudada, né? Seja por palestra, seja por incentivo, mas precisa ser mudado, porque tem muitas mulheres, como os dados que a Elinete trouxe, são dados seríssimos e dados que precisam ser trabalhados em cima das igrejas. Porque se
De todas as mulheres que foram atendidas até agora. 10 anos. Em 10 anos, Só duas não tinham uma religião? Ou seja, Pois é. tem alguma coisa acontecendo, a gente precisa falar mais sobre isso, né? A gente tinha isso, esse cristal. Não, peraí. Né? Tá falando ali sobre religião, tá aqui dentro da religião, ninguém pode entrar. Não, mas é violência. A gente tá falando de um assunto, como a Elineide bem disse, que ultrapassa, né? Vai além. É violência. Peraí. Está falando sobre os direitos humanos, Exatamente. Né? Direito à vida, né? Porque o direito à religião está na Constituição. Então, o direito à vida, né? Liberdade. Exatamente. Também está na Constituição. Todos os direitos da mulher, os 12 direitos da mulher, estão elencados na ONU, né? Na Carta da ONU. Então, peraí, precisa ser observado esses direitos da mulher, que, como a gente estava falando, né? Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Exatamente. Agora sim, um dos fatores, isso eu falo por experiência de fazer matéria a respeito. Conversei muito com você, né, Elineide, ao longo desses 10 anos de jornalismo também, que eu comecei em 2011 como produtora dentro do jornalismo e fui para reportagem. Um dos fatores que prende a mulher nessa violência tem o fator religioso, a gente acabou de falar, dessa coisa de eu tenho que honrar, eu tenho que ser submissa, e isso não tem absolutamente nada a ver com, né? Enfim, são tantos ensinamentos errados que nós passaríamos aqui talvez 24 horas e a gente não ia tratar do assunto todo, né? Mas outro fator é o fator da dependência financeira, e nisso a rede, por isso que eu convidei vocês para virem aqui, e lógico que a gente colocou o contexto aqui na mesa primeiro, para você de casa entender, vocês estão trabalhando, e eu quero que vocês falem desse projeto Florescer. O que é o Projeto Florescer, como ele está acontecendo, desde quando, como a mulher pode ter acesso, quantas vezes as mulheres, isso eu falo isso por experiência própria, e aí vem outro ponto também que eu quero falar, vou anotar tudo, né, para falar com a psicóloga também, porque eu me lembro quando a gente enfrentava alguns tipos de situações em que havia a violência, né, havia uma separação e tudo mais, por vezes a gente falava assim, nossa, eu prefiro passar fome do que voltar. Prefiro ir para a rua pedir do que voltar para um ambiente onde isso vai acontecer novamente, né? Mas eu ia falar do Projeto Florescer. E aí surgiu então, isso vocês já trabalhavam, a capacitação da mão de obra, numa maneira, vamos dizer, um pouco menor, mas agora ganha uma proporção muito maior. Fala um pouquinho, pode ser, qualquer uma pode começar e a gente interage. Eu vou iniciar com a parte da casa e a Catiane finaliza com o projeto. Tranquilo, E sim, essa é uma necessidade muito gritante, porque a gente sabe que um dos motivos em que a mulher permanece nesse relacionamento abusivo é a questão da dependência, financeira por parte do seu companheiro, né? Porque muitas vezes essa mulher casou muito cedo, e aí já entrando naquele contexto, muitas vezes já vem de uma família que passou por abuso, casou cedo para poder sair daquele contexto, por casar cedo, casou com um homem violento que ela não identificou, só identificou depois, e esse homem violento nunca deixou essa mulher trabalhar, não deixou essa mulher estudar, não deixou essa mulher se profissionalizar. Que é uma característica do abusador, né? Isso, quer fechar o círculo tira ela dela. da sociedade. Isso. Então, dado o momento em que essa mulher se depara com essa situação de violência que ela fala, puxa, já ele vai me matar. Quando ela identifica que ela já tá correndo risco de morte mesmo, e ela fala, e agora? Nunca trabalhei, não tenho profissão, tenho 5 filhos, 3 filhos, e agora? Aí volta aquilo que você acabou de dizer, né? Melhor ir pra rua passar fome, mas como? Só você, ok, mas e com filhos? É um pensamento de filho, tá? É um pensamento de filho. Mas não é o pensamento de uma mãe. Agora deixa eu falar pra mãe, que tá nesse contexto, vou falar uma coisa pra vocês, como alguém passou por isso aí. Seu filho e aí de novo eu falei sobre a necessidade do psicólogo, seu filho que vive nesse seio violento, de um lar violento, se for menino, ele vai crescer achando que mulher merece apanhar mesmo e puta, acabou. Vou corrigir minha mulher. Se for menina, ela provavelmente vai crescer achando que em algum dado momento ela merece também apanhar. Natural. Ou seja, a gente tem um ciclo que não acaba nunca, né? Então a importância da mulher que está vivendo isso e muitas vezes pensa, puxa, a comida do meu filho. Eu te garanto que seu filho prefere passar necessidade do que viver numa situação dessa, de te ver sofrendo isso, se sentindo extremamente incapaz de fazer qualquer coisa para te proteger, porque não tem força física, não tem força financeira nenhuma,
E além de tudo isso, trazendo para si uma possibilidade muito grande de ser um reprodutor da violência, Cheio e de ser trauma. exatamente uma nova vítima lá na frente. Freud explica que a gente se casa muitas vezes e se relaciona com pessoas que se parecem com a pessoa do sexo oposto dos nossos pais, né? Geralmente o homem casa com mulheres parecidas com as mães. E as mulheres geralmente... Olha, eu tinha que trazer psicóloga aqui, né? Eu tô falando tudo de matéria que eu fiz, tá, gente? Então, se eu tiver errado, comenta aí. Édipo, né? Então Freud explica isso. É uma situação que realmente acontece. E aí a rede, né, traz isso, junto à Casa Noeli, de profissionalizar. Quais são os custos que vêm? Isso, e aí, identificando tudo isso, a gente sempre, como casa, tentou buscar parceria, inserir essa mulher no mercado de trabalho, ofertar cursos profissionalizantes. Mas assim, a casa nasceu, foi crescendo aos poucos e aprendendo, né, como buscar as oportunidades para essas mulheres, como conduzir, como encaminhar. E aí, nisso, né, desde que eu conheci a Catiane, sempre vi nela esse potencial de, né, tentar motivar outras mulheres. E aí, num certo dia, a gente conversando, a Catiane, o ano passado, veio e falou do projeto Florescer, né, Catiane? Quer contar um pouquinho? E aí, Ele já existia? Ele já existia? Como é que Não, o funciona? projeto Florescer, eu falo assim, que ele é idealizado por mim, mas assim, é de todas nós. É tudo Porque nosso. é tudo nosso, Amigo pronto, da é tudo Belém. nosso. Porque, na verdade, eu adoro aquela frase que fala assim, não tente competir comigo, porque eu quero que você vença também. Exato. E é muito complexo, isso que você já tinha até falado, que muitas mulheres que não ajudam outras mulheres, pelo contrário, diminuem outras mulheres. Julgam, sabe? Então, assim, e eu sempre quis quebrar isso, fazer com que as pessoas entendessem que se a gente se unir, quando eu vejo uma mulher em um local de poder, vejo uma mulher assumindo um cargo, uma mulher, aquilo ali, gente, é um precedente, Uma é uma realização também, né? Exatamente. Por quê? Porque ali eu tenho um espaço diferente, eu não vou precisar entrar lá pra conversar com aquela pessoa, por exemplo, que tá ali pra conquistar. Exatamente. Ela já conquistou. Eu também, é junto comigo. Ou seja, eu não vou chegar num local onde outrora era profissão de homem, em uma roda de homem que já vai fazer uma gracinha, fazer outra, mas tá aqui. Não! Tem uma colega minha ali. E aí eu sempre idealizei, porque eu sempre entendi que a problemática da violência doméstica, ela consiste porque não tem como você virar pra mulher e falar, saia da casa do agressor, somente saia. E essa mulher não tem, ela pensa em mil coisas, como você disse. Ela pensa em mil coisas. Ela pensa na comida, ela pensa que ela não tem como sair daquele contexto. Ela vai pensar, poxa, será que eu não mereço mesmo estar aqui? Violência psicológica sofrida. Poxa, eu sou um lixo. Violência moral sofrida, que ela ouve isso, então ela internalizou aquilo na cabeça dela. Então, eu falei, poxa, a gente não dá pra trabalhar só com palestra porque é uma coisa que eu gosto muito, que é as palestras, né, que é pra informar sobre o direito. Não dá pra trabalhar só informando quais são os direitos dela, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí eu estava realizando um trabalho em Montenegro e já tinha esse desejo no meu coração de criar um trabalho que fizesse algum trabalho nas 5 frentes da violência doméstica. Ou seja, se na violência financeira, patrimonial, eu conseguisse a autonomia financeira dessa mulher, através de cursos. E a Casa Noeli dos Santos, ela faz esse trabalho de abrigar, só que ela tem um endereço sigiloso. Exatamente. Então a gente não conseguia, a gente pensou várias vezes, a gente não conseguia. Sigiloso, o pessoal saber, gente, justamente pro agressor não ficar indo não ir lá. Então a gente não conseguia realizar os cursos lá. Então eu pensei, poxa vida, como que a gente vai fazer cursos? Né? Um local para cursos. Aí violência sexual, palestras, cursos, é a questão de até aquela fisioterapia pélvica, questões relacionadas à saúde íntima. Não só isso, a gente pensa muito além, que é a questão dos DIUs, de tudo, muito além. Planejamento familiar. Planejamento familiar, tudo isso.
o acompanhamento psicoterapêutico e não acompanhamento psicossocial apenas. Que é né? o que a gente tem na rede é só isso, é Qual que é a psicoterapêutico. diferença? Psicossocial. Psicossocial. E explica a diferença para quem está assistindo entender a diferença entre o psicoterapêutico e o psicossocial. O psicossocial, você pode me ajudando também. O psicossocial, ele é mais voltado para essa reinserção da mulher na sociedade, no sentido de mais geral. E é um acompanhamento rápido. É aquele primeiro acompanhamento, né? Aconteceu a violência, a mulher passa por ali. Que em realidade é uma junção da psicóloga com o assistente social. Isso. Então ele é muito mais social, inserir essa mulher nos programas governamentais. É como se fosse praxe. Isso. Eu passo aqui para encaminhar ela para encaminhar, né? fluxo. Exatamente. Já a mulher, ela precisa ir além. Às vezes ela tem pensamentos suicidas. A gente conversa com mulheres que têm pensamentos suicidas. Precisa tratar os traumas, até para que ela consiga, Fazer terapia. né, Exatamente. seguir com a vida. E exatamente essa palavra, seguir. Uhum. E a ideia do Florescer é fazer um acompanhamento com essa mulher. É essa psicóloga, psicoterapeuta, fazer essa terapia, acompanhar essa mulher que precisa. Então, trabalhando nessas, aí a violência moral e na violência física, fazendo os devidos acompanhamentos, né? Olha, aqui que você tem que ir, aqui que você tem que ir, enfim. Dando essa orientação. A ideia é servir, Líbia, como um centro de referência para a mulher. Ela sabe que ali ela tem Ela chegou, ela vai ser acolhida. Ela vai ser acolhida. Vai receber os caminhos, as orientações. Exatamente. Então, E quem está assistindo a gente agora, que se identificou com tudo isso que a gente já falou aqui, o nosso bate-papo parece que não, mas já tem uma hora que a gente está aqui conversando. meu Deus, eu tô vendo que ele tá fazendo umas caretas aqui Não, a gente tem um combinadinho ali, quando dá uma hora, ele me avisa. E quem está assistindo e se identificou, falando, meu Deus, eu sou uma vítima, eu não sabia. Procura o Projeto Florescer aonde? A Casa Noeli dos Santos, na verdade, ela é um projeto que abraçou o Projeto Florescer. E então, como que a gente faz? Esse primeiro atendimento, a gente já está com um local físico, ali do lado da cantina da Ivone, é o local físico. Que é a 13ª do setor 3? 13ª, Rua Florianópolis, Isso, né? Rua Florianópolis. Ali é o Projeto Florescer. Assim, o nosso projeto físico, não dá tempo da gente falar tudo, né? Assim, a gente já faz entregas de cestas para mulheres que eram as donas de casa, que são as arrimos do lar, né? Então, através de um cadastro, através de tudo. Então, a gente ainda continua fazendo isso. Certo. Agora, nesse primeiro momento, ainda está muito... O nosso espaço físico está iniciando, inclusive, dependendo de doações. É importante. Então, pessoal, já acessa... pode ser até pelo site da Casa Noeli, tem um contato? Tem. www.casanoeli.org. Acabou. Tem um E contato Projeto telefônico Florescer também? Projeto também, Florescer. né? O Projeto Florescer, o site ainda tá no ar, mas tem o Instagram Tem do Instagram, Projeto então. Florescer. Inclusive eu já estou seguindo. Entra lá, gente, e manda o direct, Exato. tá? Uma coisa que você pode ter certeza, mulher, que você vai ser acolhida. Eu conheço o trabalho das duas aqui, tá bom? E você vai ter segurança. Que isso é importante, né? A Casa Noeli é importante frisar também que não acolhe só a mulher, como os filhos também dessa mulher, porque muitas vezes ela fala, meu pai, eu não vou. E assim, eu queria muito parabenizar vocês por todo esse trabalho que vocês fazem. Não é só um trabalho, é uma verdadeira missão, porque é uma dedicação 24 horas, porque essa denúncia ela pode acontecer a qualquer momento. Eu fiquei muito feliz que você me deu a notícia que daquela live que nós fizemos, algumas mulheres, que na época, inclusive, nós precisamos repetir esse evento, hein? É verdade. Vamos fazer isso. O Voz tá ali quietinho, né, Voz? Só tô aprendendo. É isso aí. Mas o Voz, inclusive, ele estava lá nesse dia, ele transmitiu a live também. E você sabia que aquele telefone que a gente divulgou, que era em off, né? Para o pessoal não denunciar ali em público, até pela segurança da vítima, teve resultado, né? Dê essa informação para ele, saber que a missão dele deu resultado. Deu resultado, com certeza. E a gente, inclusive, teve casos de denúncia que o agressor foi preso. Olha aí, ó. 2 casos. Muito grato, muito feliz em saber disso, porque realmente esse é o nosso objetivo. É realmente despertar a sociedade. É lamentável que esses casos ainda aconteçam em pleno século XXI. É lamentável ler comentários como eu leio, de mulheres misóginas que acham que a outra mulher que foi vítima merece, que gostava de apanhar.
E aí eu vou, infelizmente, encerrar a nossa entrevista. Eu sei que tem muita coisa pra gente conversar, mas calma, vocês vão voltar aqui, tá bom? Eu quero fazer aqui abertamente esse convite pra gente já trabalhar nesse reencontro, no Não Se Isole, Denuncie 2.0, topa? Claro, Topa? com certeza. Bora trabalhar nisso aí, que meu nome é pronta, hein? E dizer o seguinte, que você, mulher que está nos vendo agora, você vizinho, você pastor, você denuncie, gente. Denuncie isso daí, isso tem que acabar. Outra coisa que eu queria tratar agora é puxar a orelha das próprias mulheres, tá? Mulher também cria agressor. É verdade. Isso, Mãe de meninos perfeito, extremamente Mulher importante. cria agressor. Ah, como assim? Vou dar um exemplo. Como você, mulher, cria um futuro estuprador? Olha, segurem suas éguas que o meu cavalo tá solto. O que você está dizendo pro seu filho? Meu filho, pode ir lá Fica à e... vontade. Desculpa o Pode termo. tudo. Pode ir lá e comer. Pode pegar a força. Né? Assim mesmo. Dentro de casa. Ah, não lava louça porque isso aí é trabalho de mulher. Dia que talvez esse cara chegue em casa que não deu tempo da esposa lavar a louça, ao invés dele botar o paninho no ombro aqui e lavar a louça também, muitas vezes vai agredir a mulher porque não lavou a louça. Isso é, Tem que ter isso é consciência. um universo tão complexo que, de novo, eu vou chamar a atenção aqui de mim mesma, a minha atenção, que preciso da psicóloga aqui para falar sobre isso. Mas, Elineide, muito, muito grata pela tua presença, por atender meu convite, atender o nosso convite, eu e da voz que estamos ali depois das câmeras. Catiane Malta, advogada, vice-presidente, fala de novo que eu esqueci. Da Comissão Mulher Advogada. Da de Mulher Ariquemes. Advogada de Ariquemes. Ainda você é advogada, gente? Porque eu também gosto de umas brigas boas. E por enquanto eu tenho que gritar minhas amigas advogadas. Ai, meu Deus, a doutora Juliana é uma que eu trouxe aqui, inclusive, foi uma advogada que esteve aqui falando com a gente Ela é uma alguns querida. casos. E quando o bicho pega, eu dou uns gritos, juro do céu, ela vem. Mas, meninas, eu queria que vocês deixassem a mensagem final de vocês. Alguma coisa que vocês gostariam de ter falado que eu não perguntei? Primeiramente, agradecer, Líbia. Imagina. Eu sempre gosto de vir nesses espaços porque eu acredito que é um espaço que a gente pode utilizar para poder conscientizar muitas pessoas, a sociedade como si, para que as pessoas se conscientizem de que isso é um tema não só das mulheres, mas de todos, porque afeta não somente a mulher mas sociedade. toda a sociedade, né? Resbala em toda a sociedade, com certeza. E também dizer que o projeto Florescer, em parceria com a Casa Noeli dos Santos, tá aí até mesmo para você, liderança religiosa, você, mulher, você que tem alguma situação, tem dúvida de como conduzir, como orientar, entre em contato com a gente, que a gente está à disposição para estar ajudando. Até o final do ano. Sim, até o final do ano nós temos um cronograma de vários cursos profissionalizantes que serão executados. Já a gente abre inscrições para novos cursos e com certeza a Catiane também está falando do Projeto Florescer, vai dizer quais são. E agradecer e dizer que a gente está à disposição, minha paixão trabalhar esse tema e me coloco à disposição sempre que possível em estar colocando a cara mesmo, a tapa, e para poder estar enfrentando a violência, porque a violência só é enfrentada por pessoas corajosas. E eu me sinto corajosa quando eu estou perto de mulheres engajadas também, se fortalecendo umas às outras, né? E é por isso que todo lugar que me perguntavam, você tem uma pessoa para dar palestra? Sim, tenho a Catiane. Nem sabia que eu mandava. Catiane. Eu indiquei você aqui, então. Ela é uma daquelas loucas que acompanhou a minha loucura e tem dado parceria. E é curioso que eu estava vendo ela falar sobre o início da Casa Noeli, e ela falando aqui, a gente não tinha nada. Quando a gente abriu a casa, agora... há algum tempo atrás, um mês atrás, um pouquinho, que a gente abriu mesmo o espaço do Projeto Florescer, espaço físico, eu falei, Elineide, a gente não tem um galão d'água, Elineide, o que a gente... Aí ela, Catiane, você é doidinha igual eu falei, eu não sei o que a gente vai fazer, Deus vai prover, porque a gente não tem um galão d'água ainda. Como é que a gente vai fazer isso? Doações, pessoal. A gente precisa, e assim, eu posso continuar? Claro, já finalizei. E aí eu quero agradecer você, agradecer o... Opa, não posso falar. Não, proibido. Agradecer por ter nos recebido aqui, por ter feito o convite, dizer que pra gente é um prazer muito grande. Imagina, E assim, o Projeto Florescer, ele tem um intuito, e ele tá no nome. E o nome não fui eu que dei. Eu até contei pra Elineide como foi. Eu estava vindo de Montenegro, e nessa minha vinda de Montenegro, eu fiquei bastante emocionada com o hino que tocava.
E eu simplesmente senti muita vontade de olhar pra cima. E eu sentia já essa questão de mulheres, eu estava já com alguns processos de situação de violência doméstica. E aquilo fica remoendo, porque por mais que a gente seja técnico, não dá. Você acaba sentindo um pouco aquilo. Então, eu estava ali naquele caminho, só você e Deus, sabe? Andando de carro e com o hino ligado e aquela situação toda. E eu olhei, e quando eu olhei, não tinha mais nada, só tinha um IP amarelo. Foi. E aí eu ouvi a palavra. E assim, pra quem não acredita, né? Sinto muito, mas eu prefiro. Tem gente que acredita que nada é milagre. Eu não, eu opto em acreditar que tudo é milagre. E eu ouvi a palavra florescer. E eu senti no meu coração, florescer é um nome. E aquilo assim, foi. E Deus foi abrindo as portas, a gente já, graças a Deus, tem aí o aluguel por um período do projeto. E Deus tem aberto as portas e eu creio que vem do coração de Deus. Conte comigo pra que eu puder florescer a também, vida dessas mulheres. tá? Que eu puder. Com estou aí à certeza. disposição. Vamos fazer Aqui vídeo. a nossa cara aqui. A cara, né? De 30 anos pra você. Nem ela sabe. Nem ela sabe. Vamos fazer um videozinho institucional sobre isso daí, pra gente circular nas redes. Mais uma vez, agradeço imensamente a presença de vocês. As portas do Falei Podcast sempre estarão abertas para receber vocês. Agradecer a nossa voz que clama ali além das câmeras, que está sempre coordenando, transmitindo. Tamo aí. Caladinho, né? Ficou com medo quando vê um monte de mulher. Calado, né? Não falou nada, Gabriel. Silêncio. Não tem dúvidas. Nada. As tá mulheres quietinho. falam demais, nem dá espaço. Tem que ficar assim, né? Com o dedo aqui, ninguém tá nem moral. Gente, mais uma vez, muito obrigada para você que nos assistiu até aqui. Nós, como sempre, estamos todas as quintas-feiras aqui no Falei Podcast, ao vivo. Para você que participou aí no chat, muito obrigada. Desculpa que a gente ficou aqui conversando, acabamos que nem ficou muito envolvente o assunto, nem lemos. Mas, como sempre, nós estamos aqui a próxima quinta-feira, às 7h30 da noite. Você que não se inscreveu ainda no canal, pelo amor de Deus, ajuda a gente a ganhar dinheiro na internet também, né, Brasil? Se inscreve, ativa o sininho e acompanha a gente na semana que vem. Muito obrigada. Fui! Tchau, obrigado.